Se tem um tema que eu adoro com a espiritualidade, é o ataque espiritual. Todo mundo sofre com esse fenômeno, né? A vida profissional bloqueia, a família enche o saco, os amigos não falam mais com você, o relacionamento tá terrível, é culpa do ataque espiritual. Será mesmo que tudo isso se manifesta dessa forma? Hoje eu quero trazer um pouco mais desse olhar, de forma mais profunda e entender uma coisa. Talvez esse obsessor que tanto te importuna é na verdade o seu mentor espiritual, sabia? Se você gosta desse tipo de tema, vou pedir para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like e, é claro, compartilhe com seus amigos e vamos para o vídeo. E o que é o tal obsessor, né? O que é um espírito sofredor que está ali realizando os tais ataques espirituais, te perseguindo nessa vida e em outras? Como tudo isso se desenvolve? Vamos entender uma coisa, existem muitas classificações para esse tipo de espírito, né? Tem quem chame de magos negros, super magos negros, sofredores, obsessores, quiumba, tem muitos nomes. Estes caras existem? Sim, eles existem. Mas a gente dá um poder para essas forças que é muitas vezes descomunal, uma coisa desequilibrada mesmo. Ao invés de a gente olhar para a vida como as coisas acontecem, como ela quer nos ensinar, a gente sempre culpa o obsessor por problemas que acontecem na nossa vida. Isso pode acontecer? Sim. Mas quem abre a porta para esse tipo de ataque é você, meu amigo. Vamos entender uma coisinha também, muito importante? O obsessor, ele pode aparecer, ele pode acontecer, muitas vezes. Como é que nasce um obsessor? De onde vem tudo isso? O obsessor, muitas vezes, é aquele espírito que desencarnou, que não tem consciência de um pós-vida, que desencarna na raiva, na vingança, no apego na matéria, na saudade, muitas vezes, o que será de mim, o que será da minha família, sem a minha presença, como é que eu vou viver sem isso? E às vezes esse cara desencarna e fica anos ali, 300, 500, 1000 anos, e para ele foi meia hora, 40 minutos, porque, claro, como a gente já entendeu, né, na quarta dimensão, no tempo e espaço, onde esses espíritos habitam, o tempo é zero. É diferente a relação de tempo lá. Se você quiser entender mais sobre dimensões, inclusive, vou deixar esse card aqui para você clicar nesse vídeo e entender com mais profundidade o que são as dimensões, certo? Mas, infelizmente, nós vivemos num mundo, numa cultura onde obsessor é sinônimo de mal, de negativo, de ataque, de inimigo, e não é bem assim, cara. Tudo começa numa coisa chamada frequência. Já estamos numa era de consciência onde a espiritualidade ela deixa de ser um recurso externo. E agora a gente começa a entender a importância da espiritualidade como uma questão filosófica, científica, matemática, enfim, para tudo na vida, política até mesmo, sem dúvida nenhuma. Só é importante a gente entender como é que o obsessor começa um ataque, por que ele vem até você? Porque, meu querido, tudo ocorre através da tal da lei da atração. Não é necessariamente essa lei em específico, mas a gente é como se nós ressoamos uma determinada vibração, uma determinada frequência, e essa frequência emite ondas. E aquilo que você está emitindo é o que vai reverberar e é o que chega até você, entende? Então, de forma mais simples, você pode ser aquela pessoa que tem um temperamento mais forte, né? Muitas vezes você costuma sentir raiva com mais frequência. Muito cuidado, a raiva tem importância, mas será que de uma forma predominante ela agrega na sua vida? Porque muitas vezes você pode estar trazendo muitas coisas diferentes que não são muito interessantes para o seu campo energético. E é claro, na polaridade, né, no caso na positiva, também acontece isso. Existem muitas pessoas que vivem esses fenômenos da espiritualidade muito fora da Terra, assim, muito na Lua, no mundo da Lua. Tudo isso muitas vezes pode atrair espíritos que a gente chama, né, de zombeteiros, que eles passam por espíritos do bem, espíritos de mentores, para na verdade estar ali do seu lado te sugando, entende? Mas onde está o ponto principal do vídeo, que no caso é entender por que o obsessor é na verdade um mentor espiritual? O obsessor ele se liga na sua energia a partir do momento que ele encontra uma brecha. E essa brecha é onde começa a manifestação da sua frequência, aquilo que você vibra, aquilo que você pensa, aquilo que você emana. Claro que a gente não consegue viver uma vida na plenitude 100%. É importante a gente ter, sempre respeitar os momentos positivos e negativos, cada um desses polos. Só que acima de tudo, o obsessor ele só entra no seu campo quando você
de fato, sem perceber, dá brecha através dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus pensamentos. E essa é uma oportunidade única que este espírito obsessor lhe entrega nas mãos. Muitas vezes isso que você está sentindo não é, opa, um ponto fraco, uma coisa que eu tenho que tomar cuidado. Muito pelo contrário, é um ponto forte. Ele já vem anunciando por onde ele entrou. Se esse espírito traz alguma energia que diz respeito aos sentimentos negativos, como raiva, como tristeza na sua vida, quando ele se manifesta através dessa brecha, ele está dando a mensagem principal de que, essa janela está aberta. Você vai fechar ou vai continuar desse jeito? Entende onde eu estou querendo chegar? E isso é uma questão alquímica mesmo. Trabalhar com esse tipo de energia da manifestação e do movimento dos obsessores é entender como a gente pode levar isso para um polo positivo na nossa vida. Opa, senti que eu não estou com uma energia boa, senti que eu não estou com um ânimo, talvez eu esteja com alguma energia intrusa no meu campo. Primeiro de tudo, você pode realizar qualquer tipo de trabalho que diz respeito à limpeza que você gosta ali. Então pode ser uma defumação, um banho de ervas, uma oração, uma vela, uma técnica em específico, seja lá qual for, mas observa depois de toda a limpeza que você realizar, por que você entrou naquele lugar? Poxa, eu estive triste, eu tive raiva, eu estive com rancor, eu estive com qual for o sentimento. Pare. Antes de trabalhar esse obsessor, encare isso que você está sentindo. Entende? Muitas vezes a gente vive nesse lugar de espiritualidade que a gente tem que só que vibrar o positivo, não. Para esse negativo pertencer e de fato trazer uma nova concepção para a minha existência, é importante a gente integrar isso. E para integrar eu posso trazer esse fenômeno através, muitas vezes, de técnicas que a gente já conhece. O mais importante é você abrir o campo do acolhimento para tudo isso que você tem. Então, vamos lá. Por que você sentiu raiva? Porque eu me senti excluído. Por que essa exclusão toda? Porque há muito tempo atrás aconteceu tal coisa que eu fui excluído. Opa, então tem uma dor aí por trás. Encara essa dor, acolhe ela, volta na cena que você vivenciou tudo isso. Pega essa pessoa que um dia foi você e abraça ela. Esse é o maior trabalho de proteção espiritual que você pode fazer na sua vida, meu querido. Quando a gente vê esse campo do ataque espiritual, tem muitas pessoas que utilizam disso como uma oportunidade de fato, distanciar do que existe por trás, da dor que tem ali. Não quer encarar o que de fato está acontecendo, porque é mais fácil culpar o próximo. E, poxa, coitado do obsessor. Ele já tem toda essa fama, e agora ainda por cima, ele é o responsável dos seus problemas, meu querido? Pois é. Todos os espíritos têm a sua história. Todos os espíritos têm uma jornada. Todos os espíritos têm questões com eles. E quando nós entendemos o que nos atrai, o que nos aproxima desse tipo de frequência, tudo muda na nossa vida.